iremos falar um pouco sobre Hermes Trismegisto. Quem que foi esse grande mestre do passado? Aí vocês vão falar, Fátima, mas por quê? Vamos escutar a história dele. Gente, ele nos deixou muita coisa. E muita coisa que nós usamos até hoje. E vamos usar bastante ainda. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dele. Hermes Trismegisto. Ele ocupa uma posição única na história do pensamento ocidental, sendo uma figura que transcende as fronteiras entre mito e realidade. Conhecido como o 3 vezes grande, olha que coisa linda, ele é conhecido como 3 vezes grande. Hermes é venerado como mestre da sabedoria, cujos ensinamentos foram a base do hermetismo, influenciado profundamente as tradições esotéricas, a alquimia, até mesmo o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Então, vamos explorar um pouco a vida dele. Trismegisto, mergulhado nas origens dessa figura enigmática da natureza, de seus princípios herméticos e da vasta influência que teve ao longo das eras. Ao compreender Hermes, não apenas nos conectamos com um rico corpo de conhecimento espiritual e filosófico, mas também descobrimos um elo vital que nos une a diversas correntes de pensamentos humanos na busca pela verdade e pelo entendimento do cosmos. Quem foi Hermes? Hermes Trismegisto é uma figura emblemática cuja influência atravessa a alquimia, o hermetismo e as ciências ocultas. Tradicionalmente, ele é considerado um sábio, ou deus que sintetiza o conhecimento do Egito e egípcio Thor, e no grego Hermes, deidades associadas à escrita, à magia e à transmissão de conhecimento. Olha que interessante. A denominação Trismegisto, que significa 3 vezes grande, reflete seu status elevado em sabedoria, alquimia e poder espiritual. Origem e identidade de Hermes. Hermes Trismegisto é uma figura que se situa na confluência da mitologia, da história e tradição esotérica. Sua identidade é frequentemente associada à fusão de 2 importantes divindades de antigamente. Hermes, do panteão grego, deus da comunicação, dos viajantes e do comércio. E Thor, da mitologia egípcia, deus da sabedoria e da escrita e da magia. Essa união simbólica entre as 2 culturas reflete a ampla gama de conhecimento atribuído a Hermes Trismegisto, abrangendo desde a alquimia até as ciências ocultas, a fusão das divindades. A fusão de Hermes e Thor em uma única entidade, Hermes Trismegisto, simboliza a união do conhecimento e da sabedoria dos egípcios e gregos. Thoth era adorado como inventor da escrita e o guardião dos conhecimentos mágicos e herméticos, enquanto Hermes era considerado o mensageiro dos deuses e protetor dos alquimistas e magos. Hermes Trismegisto, portanto, representa a síntese desses atributos, sendo venerado como mestre supremo das artes místicas e alquímicas. No Egito e na Grécia Antiga, ele fornece um pano de fundo crucial para a nossa compreensão dos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto. No Egito, o conhecimento esotérico e a prática da magia estavam intrinsecamente ligados à religião e à filosofia. Com os sacerdotes de Thor, desempenhavam um papel central na manutenção e transmissão desses saberes. E agora na Grécia? A tradição hermética absorveu e reinterpretou esses ensinamentos à luz da própria mitologia e filosofia grega,
dando origem a um corpo de conhecimento que enfatiza a unidade do cosmos e a possibilidade de ascensão espiritual através do conhecimento e da prática alquímica. E quais foram os ensinamentos de Hermes Trismegisto para nós? Os ensinamentos são fundamentos e princípios herméticos que formam a base da filosofia hermética. Um dos mais célebres desse princípio é: assim como acima, assim é como embaixo. Então vamos lá. Assim como é acima, assim é abaixo. Isso corresponde à lei da correspondência. Esse princípio sugere que ocorre no macrocosmo, que é o nosso universo, tem sua correspondência no microcosmo, que é o ser humano, e vice-versa. Essa ideia implica uma visão do universo como um todo, coerente e interconectado, onde cada parte reflete o todo. Esse princípio não apenas enfatiza a unidade do cosmos, mas também serve como um guia para entendimento da natureza humana e sua relação com o mundo ao redor. Ele sugere que compreendemos as leis que regem o universo. Pode-se compreender as leis internas do próprio ser. E o que é o corpus herméticos? O corpo hermético é uma coleção de textos que se acredita terem sido escritos no início da era cristã, embora atribuídos a Hermes Trismegisto. Esses textos abordam uma ampla gama de tópicos filosóficos, espirituais e alquímicos e são considerados fundamentais para o estudo. Eles discutem a natureza de Deus, o universo, a mente e a alma, oferecendo uma visão que combina elementos do platonismo, estoicismo e gnosticismo. A filosofia contida no corpus hermético enfatiza a possibilidade de ascensão espiritual através do conhecimento e da purificação da alma, sugerindo que o ser humano pode alcançar uma compreensão divina e uma união com o todo. Gente, vocês hoje, né, no agora, o nosso aqui agora, todo mundo está falando em ascensão, em chegar a uma outra dimensão, né? Então Hermes Trismegisto, ele já falava isso, ele trouxe para nós esse conhecimento. Olha que interessante. E vamos falar agora sobre a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é outro texto fundamental atribuído a Hermes Trismegisto, conhecido por seu axioma, assim como acima, assim como embaixo. Este curto texto é altamente simbólico e aberto a múltiplas interpretações, mas é frequentemente citado como encapsulado a essência da alquimia hermética. Ele fala da unidade do universo e da possibilidade de transformação, não apenas de substância, mas também do próprio ser. Então, gente, nós temos de ter o conhecimento, né, e receber a sabedoria desses grandes cérebros, né, que nos deixaram uma gama de um tesouro fantástico de conhecimento e que nós estamos trabalhando no nosso aqui e agora. Então vamos ver um pouco. Conteúdo filosófico e alquímico e espiritual. Os ensinamentos de Hermes abrangem uma rica diversidade de conteúdo, que vai desde a reflexão filosófica sobre a natureza do ser e do universo, até orientação práticas para a transformação alquímica e a evolução espiritual. Eles propõem uma visão do mundo onde tudo está interligado e onde a transformação pessoal é possível através da harmonização com as leis universais. Os textos herméticos oferecem uma visão integrada pela realidade, onde a busca pelo conhecimento, a prática da alquimia e o desenvolvimento espiritual são aspectos de um único caminho de ascensão e compreensão. Eles continuam a inspirar
estudiosos, praticantes esotéricos e buscadores espirituais, oferecendo um caminho para a compreensão da vida e do cosmos. Gente, é o que nós estamos fazendo. O grupo vitorioso é um pouquinho de cada coisa. E nós temos de nos aprofundar no conhecimento, né? E relembrar o que os outros passaram para nós. Isso é muito importante, porque aí está a sabedoria, aí está o nosso crescer. E qual foi a influência, né, do hermetismo na história? O hermetismo, baseado nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, exerceu uma influência significativa ao longo da história, quando os textos herméticos foram redescobertos e reinterpretados por pensadores europeus. Esta época marcou um renascimento do interesse pelos conhecimentos antigos, e os ensinamentos herméticos foram vistos como uma fonte de sabedoria oculta e universal. A reinterpretação dos textos herméticos do Renascimento não se limitou a uma mera recuperação do passado. Ela representa uma fusão de ideias antigas com o pensamento renascentista, estimulando novas formas de ver o mundo, a natureza e a humanidade. Pensadores como Marsilio Ficino, Giovanni Pico, Della Mirandola foram fundamentais na introdução e promoções dos ensinamentos herméticos, vinculados à filosofia neoplatônica e humanista renascentistas. E o que tudo isso teve impacto nas artes? Sim, nas artes, a influência do hermetismo pode ser vista na representação simbólica, na busca por significados mais profundos, por trás da realidade visível. Os artistas renascentistas, atraídos pela ideia de uma sabedoria oculta e pela unidade do universo, sugerida pelo hermetismo, incorporam temas e símbolos herméticos em suas obras, buscando expressar a harmonia cósmica e a conexão entre o macro e o micro. Olha que lindo, gente. A influência na nossa ciência, né? Na ciência, o hermetismo contribui para o desenvolvimento da alquimia e da química. Embora muitas vezes associadas apenas à transmutação de metais. A alquimia hermética também explorava a transformação e purificação da alma. Figuras como Isaac Newton, que dedicou uma parte significativa de sua vida ao estudo da alquimia, ilustram como os princípios herméticos permeavam o pensamento científico, conduziam a um entendimento mais integrativo da natureza. E na filosofia? Na filosofia hermética, o que houve influência? O pensamento ocidental, ele introduziu conceitos com a unidade do cosmos, a correspondência entre o macro e o micro, e a transformação espiritual. Essas ideias encontram eco em várias correntes filosóficas, desde a newtonismo até o idealismo alemão, moldado a forma com a realidade concedida e a busca pelo conhecimento transcendental. Isso levou o quê? Qual foi o legado que foi deixado para a gente, né? Na revelância moderna? O legado de Hermes Trismegisto se estende muito além de sua era, permeando a cultura moderna de várias formas. Na literatura, personagens e temas herméticos aparecem em obras que vão desde romance de mistério até textos fundamentais da literatura oculta, refletindo o fascismo contínuo pelos mistérios e pela sabedoria antiga. No cinema e na televisão, referências a Hermes e seus ensinamentos surgem em narrativas que exploram temas esotéricos, místicos e a busca pela verdade oculta. Movimentos esotéricos contemporâneos, como a Nova Era,
também se inspiraram nos ensinamentos herméticos, utilizando-os como base para as práticas espirituais que buscam a iluminação e o desenvolvimento pessoal. A influência de Hermes Trismegisto é evidente na valorização da harmonia entre o homem e o cosmos, a crença da magia e no poder da mente, e a busca pela sua compreensão mais profunda da realidade. Vamos dar uma pausa e pensar. Beijos, até terça-feira que vem.